Olá, queridos internautas aqui da TV Mundi, a TV da Nova Era, a TV da Linguagem da Nova Era. E nós estamos agora falando sobre algumas personalidades políticas do nosso país. E hoje nós iremos falar sobre uma personalidade muito importante. Inclusive, ele parece muito com aquilo que aconteceu lá muito tempo atrás com Moisés, que levou um povo, saiu do Egito para a terra prometida. E essa personalidade, ele tirou o nosso país de uma era de ditadura até realmente entregar a carta que é a Constituinte. Então nós vamos falar hoje do grande Ulisses Guimarães. Ulisses, ele nasceu em 1916 em São Paulo e faleceu em 1992 no Rio de Janeiro. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isso se cumpra. Então, pessoal, essas foram as palavras, que foram proferidas em 5/10/1988 pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte na época, o doutor Ulisses Guimarães, tá? Depois de um período de regime militar, a nação tinha, uma moderna Constituição chamada cidadã. Então aí vocês vão ver uma imagem do nosso grande líder, Ulisses Guimarães, uma imagem muito bacana aí, tá? Naquele dia que, infelizmente, houve a tragédia, ele estava viajando, tá? Ulisses Guimarães, ele nasceu no dia 6/10/1916, lá na cidade de Rio Claro. Ele é filho, de Ataliba e Amélia Guimarães, advogado, político, tendo um grande papel na oposição à ditadura militar e na redemocratização do nosso país. Então, aí nós temos uma imagem da cidade, do local, muito bacana, onde Ulisses Guimarães nasceu. Inclusive, ali tem já o Memorial Futuro, que vai ser construído em homenagem a Ulisses Guimarães, tá? Ele casou com a Ida, mais conhecida como Dona Mora, Almeida Guimarães. Eles tiveram 2 filhos, o Tito Henrique e a Celina, tá? Então, aí tem uma imagem dele com a Dona Mora, sempre muito carinhosa, que acompanhou, o seu marido político, inclusive faleceram junto num acidente que nós iremos falar mais para frente, tá? Ele teve uma participação ativa, ele foi um membro acadêmico aqui em São Paulo do 12 de agosto, muito famoso lá no Largo São Francisco, e ele também foi vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, tá? A famosa UNE. Então aí tem uma imagem, do centro acadêmico e também da UNE, que foi o início da carreira, do grande Ulisses Guimarães, tá? Ele se bacharelou, ou seja, se formou em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade aqui de São Paulo, a USP, tá? Que inclusive foi fundada em 1934, lá no governo do Getúlio, que nós já falamos, do Getúlio Vargas. Então nós temos uma imagem aí também, justamente da famosa, a Academia de Direito lá no Largo São Francisco, tá? Ele ingressaria na política, foi professor lá da Faculdade Mackenzie, foi secretário da Federação Paulista de Futebol também, vinculado ao esporte. Ele foi diretor também do Santos Futebol Clube, aqui da subsede de São Paulo, tá? Então nós temos aí uma outra imagem para referenciar, a Universidade Mackenzie, muito conhecida aqui em São Paulo, tá? E também outras atividades que ele exerceu antes da política, tá? O primeiro discurso político, ele aconteceu lá na cidade de Itaqui, da Serra, ao lado de uma centenária figueira, iniciando ali uma das maiores e mais impressionantes carreiras políticas do país. Então, nós temos, coincidentemente, conseguimos localizar justamente essa figueira, que foi o local onde ele deu o primeiro comício dele, palestra, realmente muito, muito interessante, tá? A sua atuação política no PSD, ele elegeu-se deputado estadual, 1947, ele foi eleito em 1951 deputado federal, o cargo que ele ocupou por 11 legislaturas, até 1992, exatamente o ano do seu falecimento. Então nós temos aí uma outra imagem, dele novo, justamente aí junto com algumas personalidades da época, tá? Tancredo Neves, ele assumiu como primeiro-ministro, assumiu, e o Ministério da Indústria e Comércio, num curto período, foi dado lá para justamente Ulisses Guimarães, naquele regime parlamentarista
que foi um período muito curto também da nossa nação. Então nós temos aí uma outra imagem do Tancredo como primeiro-ministro, Ulisses Guimarães lá como ministro dele do Trabalho, tá? O regime militar de 1964, que depois o João Goulart, né, ele passou para a oposição, ou seja, contra o regime de opressão da ditadura. Então nós temos aí outra imagem também dele lá combatendo no Congresso Nacional aquela época muito dura do Brasil, da ditadura, tá? Em 1965, com o bipartidarismo, ele fundou o antigo MDB junto com outros renomados políticos na época. Mário Covas, Franco Montoro, né, o próprio Tancredo Neves, que nós já falamos dele, entre outros. Então nós temos uma outra imagem, né, das personalidades que fundaram lá o antigo MDB, que ele chamava de manda-brasa, tá? O presidente do parlamento latino-americano, ele foi em 1967 a 70, que é sediado lá em Lima, no Peru, que foi constituído em 1964 e participam 25 países da língua latina. Então nós temos uma imagem lá da sede, justamente do parlamento latino-americano, que ele foi presidente, tá? Ele lançou uma candidatura, como se fosse anticandidatura simbólica à presidência da República, como forma de repúdio àquele regime militar muito opressor do país, tá? E o seu vice foi outro grande brasileiro, Barbosa Lima Sobrinho, um ícone dentro da história também do país, tá? Então nós temos uma imagem aí, ele lá com Barbosa Sobrinho, dentro das atividades políticas que ele tinha lá na época, e ele lançou justamente essa candidatura, né, aí contra os militares, tá? Fundou também a Ordem dos Parlamentares, né, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, tá? Uma associação sem vínculo partidário, social e religioso, do qual se tornou seu patrono. Então nós temos aí também uma imagem da Assembleia Legislativa, da Ordem dos Parlamentares do Brasil, que foi criado por ele, tá? Em 1979, né, com o pluripartidarismo, ele fundou, né, o MDB, que a gente vai explicar para vocês nos próximos blocos, que é justamente uma outra fase da biografia desse grande líder, que nós estamos falando hoje, né, que é o doutor, ele é conhecido como doutor Ulisses, né, porque é advogado e tal, e realmente ele tinha, né, uma visão e tinha uma força impressionante, porque olha só, pessoal, vocês que são jovens, que hoje tem democracia, que muitas vezes pode falar o que você quer, naquela época não era assim. E ele combateu tudo isso, ele junto com outras personalidades brasileiras, que inclusive nós já falamos em alguns programas, e era uma fase muito difícil. E ele sempre, né, como se fosse aí o Moisés com seu bastão, combatendo tudo isso, tá? Então, pessoal, nós vamos deixar aqui vocês com esse primeiro bloco, tá? Com a biografia do Dr. Ulisses Guimarães. Só um minutinho e nós já voltamos.